Olá, Brasil! Hoje estamos todas intelectuais, não é mesmo? Na verdade, eu sempre gostei muito de ler livros. Acho que quem me conhece sabe muito bem que eu sempre fui muito uma leitorinha, assim, desde pequena. Meu pai tinha o costume de ler todo dia antes de dormir um pedacinho, um capítulo de um livro pra mim. Assim, essa coisa de entrar em contato com uma história. Enquanto eu tava lendo um livro, eu mergulhava tanto na história que eu mudava realmente o meu jeito de olhar pras coisas. Era como se fosse uma nova visão dentro da minha cabeça, assim. Eu ia conhecendo outro jeito de ver as coisas. Isso sempre me fascinou muito. Esse é o principal motivo pelo qual eu gostava muito de ler. E assim, ao longo da minha vida eu li muitos livros, nem sei quantos, mas eu acho que tem os que mais me marcaram até hoje. E sempre que eu posto um stories de eu lendo alguma coisa, vocês me pedem: Camila, qual que é o livro? Então eu achei que podia ser legal fazer um vídeo falando dos meus top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros. Top 8 livros da minha vida, que vocês podem ler também, que eu acho que é uma super dica. São conteúdos que não é pra você se distrair, pra você passar seu tempo. É um tempo muito bem investido, que você vai estar usufruindo de uma coisa incrível e que pode mudar muito sua vida e mudar o jeito que você olha pras coisas. Então vamos lá? Eu vou começar pelo último livro que eu li, que muita gente me perguntou, foi esse aqui. Olha, a contracapa e a capa, ele é o Fragmentos. A organização do livro é do Stanley Butchell e Bernard Coleman, mas na verdade esse livro é todo feito de fragmentos mesmo, cadernos, papel, até em guardanapo, coisas que a própria Marilyn escreveu. Gente, Marilyn Monroe, acho que não preciso fazer apresentações. Essa aqui, alguém reconhece? Ela é uma atriz, na verdade ela é um ser muito foda, assim, que passou por esse mundo e que toda vez que eu via uma foto dela eu ficava muito emocionada e eu não sabia porquê. E depois que eu li esse livro eu entendi. Ela era uma pessoa muito, muito, muito inspirada. Ela tentava entender a mente dela e a vida o tempo todo. O tempo todo. Ela queria entregar no trabalho como atriz todas as descobertas que ela fazia, sabe? Tudo, o jeito que ela via o mundo, o jeito que ela via as coisas, todas as coisas que ela descobria. Ela fazia um trabalho muito foda, assim, de psicanálise, de busca na própria mente dela, tentando ver o que ela pensava, tudo que ela achava que eram doenças da mente dela e tentava consertar na prática mesmo. Ela fazia exercícios e ela escrevia muito tudo que passava na cabeça dela. Então, por exemplo, ó, aqui é um pedaço de papel todo escrito por ela. Fazia várias anotações do que ela sentia, do que ela pensava. Então, de um lado eles colocam quase um xerox de um documento que ela mesma escreveu com a letra dela, e do outro lado a tradução, né? Porque tem coisas que ela deve ter escrevido tão inspirada assim e sentindo coisas que às vezes é difícil de entender. Então, de um lado tem o que ela escreveu e de outro lado tem a tradução. Enfim, eu chorei muito durante toda a leitura desse livro, porque parecia que eu tava conhecendo a mentalidade da Marilyn mesmo, assim. Acho que essas coisas que ela escreveu são coisas que, né, no mundo a gente considera muito pessoais. Ela derramou a mente dela nessas páginas. Então, se você quer entender quem realmente foi a Marilyn, primeiro abre a sua mente e segundo leia esse livro, porque com certeza vai ser um choque, assim, da visão que o mundo tinha sobre ela, que era totalmente, né, muito voltada pro corpo, pra uma imagem, e aí vocês vão conhecer a mente por trás dessa imagem que fazia tudo que ela fazia ser tão incrível. Então é um livro muito emocionante, é um presente, assim. Quando eu li isso eu falei: meu Deus, obrigada Stanley Butchell e Bernard Coleman. Mesmo quem não acompanhou muito a história da Marilyn, é um livro que vale muito a pena ler. Você vai entrar em contato com uma mente muito inspirada, e eu acho que isso sempre vale a pena, né? A segunda dica de livro que eu queria dar pra vocês é um livro que também me marcou muito, como todos me marcaram. Mas esse livro, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, esse é um livro muito foda, assim, que eu entrei em contato logo que eu comecei a estudar na Coexiste. Então foi uma época que eu tava começando a estudar minha mente, começando a fazer um treino de entender o que é estar presente, sem ficar fritando na sua cabeça. Estar numa cena, sem ficar, tipo, pensando no passado, treinar a presença e não ficar na minha própria cabeça. Esse livro fala sobre coisas muito práticas e ele ajuda muito você a entender coisas sobre o que é estar presente e não pirando o cabeção enquanto você tá em qualquer lugar. Assim, não que esse livro só ele vá resolver todos os seus problemas, mas eu acho que ele é uma ferramenta muito legal, assim, se você tá começando a querer entender a sua mente, começando a querer ficar mais presente, né, a mudar o jeito que você pensa, o jeito que você vive.
Então ele é uma ferramenta muito legal. Nossa, eu ficava chocada, falando isso mesmo, meu Deus. E ele dá algumas coisas muito práticas, tipo exercícios, coisas pra você aplicar mesmo, pra você começar a ficar mais presente. Então, O Poder do Agora é um livro bem legal também. A terceira dica que eu queria dar pra vocês, uma coisa que eu sempre gostei muito foi livros de ficção científica. Ficção científica, assim, que brincava um pouco com essa história de coisas que existem e coisas que não existem, mas que dava uma sensação legal. E esse livro, A Hospedeira, é um livro que eu amei ler. Eu li ele faz muitos anos, faz uns 8 anos que eu li. E esse livro, ele fala, é muito legal, olha, eu fiz anotações. Olha, eu fiz anotações de Nietzsche no fim desse livro. Que legal, eu tinha muito engraçado, eu tinha muito hábito de escrever frases que eu achava legal do livro no fim do livro. Olha, eu era muito legal. Enfim, eu nem falei sobre o que o livro fala, né? Ó, esse livro, ele fala, na verdade, como se fosse uma invasão alienígena. Só que as pessoas consideravam esses alienígenas maus. Então, como que eles faziam isso? Não vou dar um grande spoiler, mas eram meio que seres alienígenas que ocupavam corpos humanos para poder transitar no mundo. E os humanos achavam que isso era ruim pra eles, então ficava uma sensação de ameaça o tempo todo. No livro, eles tinham meio essa intenção mesmo, de meio que conquistar o mundo e fazer as pessoas agirem do jeito que eles, alienígenas, queriam. Porque eles achavam que as pessoas na Terra realmente não eram muito carinhosas, gentis umas com as outras, então eles ficavam tentando impor o jeito deles, mas de um jeito meio agressivo mesmo. E aí tem uma dessas pessoas, uma desses seres, que ocupa um corpo humano, mas que quer entender os humanos, né? E que acaba se apaixonando pelos humanos. Então esse livro conta muito essa história de como seria o contato entre duas culturas muito diferentes e essa história, né? De como seria uma possível aceitação, de qual seria o nível de rejeição dos humanos com relação a essa cultura, o nível de medo que isso gera e o quanto isso pode ser uma possibilidade mó legal, porque ela vem trazer uma coisa muito, muito bonita mesmo para os humanos. É uma história de perdão. Então é meio essa coisa de alienígena, outras culturas e uma história de romance no meio disso tudo. Um romance, assim, muito de pessoas tentando se aceitar e se entender. Superar as barreiras que eles mesmos colocavam pra que isso acontecesse. Então esse livro é um livro muito cativante. Como vocês podem ver, é um livro longo, né? Mas foi um livro que eu li super rápido, assim. A Hospedeira. É um livro mó legal pra você ler também. A outra dica... Esse é o livro que eu acho que o Brasil mais ouviu falar no último ano. Nunca um livro foi tão falado. Esse aqui é o box, meus amores. O box do Garoto do Sonho. Eu tô zoando porque, na verdade, esse é um livro muito foda, muito inspirado, que eu tive o prazer enorme de participar. Olha aqui, eu fiz assim uma das personagens desse livro. Se você não leu esse livro ainda, o que eu acho muito difícil, mas caso tenha aí alguém que ainda não leu, esse livro é O Garoto do Sonho. O Eric escreveu esse livro a partir de um lugar muito, muito, muito inspirado. E, puta, eu, o Eric, o Koba, a gente estuda numa escola, na Coexiste. Já falei muito da Coexiste por aqui, por sinal, no último vídeo a gente fez um vídeo com o Karen Anin explicando um pouco mais dessa história. Mas a gente entra em contato todos os dias com um outro jeito de viver, realmente com o que é a possibilidade de uma vida feliz, alegre, verdadeira. A gente estuda a nossa mente, a gente tenta entender nossa mente, nos livrar de todos os nossos condicionamentos, e a gente realmente tá fazendo esse treino todos os dias. E aí o Eric escreveu O Garoto do Sonho, que é meio que uma história pra tentar fazer uma ponte entre o que a gente vive e todas as descobertas que a gente fez e as pessoas que ainda não sabem de toda essa história. Então é a história da Maria Clara, que é uma menina, como todos nós, na verdade, ela representa todas as pessoas, todos nós que vivem no mundo. E aí ela começa a sonhar com um garoto, que é o Garoto do Sonho, e através do sonho, o Garoto do Sonho começa a passar mensagens sobre a vida pra ela. Ela vive uma coisas, né, que as pessoas consideram traumáticas, e a partir disso que aconteceu na vida dela, ela começa a se questionar, fala, mas a vida é só isso? Sabe aqueles momentos em que você vive uma sensação muito forte que isso te faz começar a se questionar sobre a vida? Será que a vida é isso mesmo? Qual será que é meu papel aqui, assim? Então, a Maria Clara é essa pessoa que faz perguntas que eu e que você já se fazem. Eu já me fiz muito essas perguntas, e aí o Garoto do Sonho, ele vem pra responder essas perguntas e pra ajudar a Maria Clara nesse caminho de entender
a vida e a própria mente. E ele tem a ajuda do Koi, da Anai e da Sim, que são parceiros do Garoto do Sonho num plano muito grande de salvação do mundo. Então assim, esse é um livro muito foda, que parece ficção científica, mas é muito real. É uma aula esse livro. Então eu brinquei porque nós todos, a gente se envolveu muito na divulgação desse livro, porque a gente acha que vocês merecem entrar em contato com esse conteúdo, sabe? Então, um presente na vida de quem lê. Foi um presente na minha vida quando eu li, e eu fico muito feliz de divulgar algo em que eu acredito tanto e que é tão sincero, tão consistente. Então assim, não se enganem, porque esse é uma grande aula, assim. Então se você não leu ainda, vale muito a pena ler. E ele, como percebemos na capa, foi um best-seller nacional. Então vale a pena ler o Garoto do Sonho. Vale a pena não, acho que é quase... leiam. Não posso obrigar ninguém, mas leiam. Eu queria dar uma outra dica pra vocês, pra quem gosta de ficção científica. Ele chama Gigantes Adormecidos. Ele não tem nada muito tipo, oh meu Deus, um ensinamento sobre a vida. Mas ele também tem essa história de intermédio entre duas culturas. Ele é um livro tem bastante fatos científicos, porque eu não lembro muito bem a história, mas que eu lembro que foi uma leitura muito gostosa. E ele fala sobre uma invasão alienígena de gigantes. Esses gigantes eram muito tecnológicos, um tipo de tecnologia que a humanidade não entendia, que não cabia na cabeça dos humanos. Como existia essa tecnologia? E eles começaram a se abrir para entender o que era isso. Então é meio que um livro sobre cientistas tentando entender uma tecnologia de fora do mundo, e que óbvio que gera mudanças no cotidiano deles, assim, é uma abertura de mente. Então acho que todos os livros que falam sobre aberturas mentais são muito legais, e é uma leitura bem leve, bem fluida, assim, e é bem gostoso de ler. Esse livro, A Cabana, é um livro que também teve um filme há pouquíssimo tempo atrás. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu li muito, peguei na livraria, assim, tava na área de best-sellers, eu fui ler, e foi um livro que me tocou muito. Um livro que fala de Deus, e ele é uma história que é de uma pessoa que brigou com Deus, e aí Deus vai falar com essa pessoa pra tentar mostrar pra ele e tentar fazer com que essa pessoa o perdoe, que essa pessoa perdoe Deus, porque aconteceu uma coisa forte na vida desse cara, né? E aí a partir daí ele brigou com Deus e colocou toda a culpa do que aconteceu em Deus, e começou a viver numa depressão muito profunda, sem nenhum propósito na vida, e muito bravo, com muita raiva. Então esse livro é meio que essa história assim de Deus sendo muito didático pra recuperar o relacionamento com o filho, sabe? Então me tocou muito, assim, porque acho que todos nós já colocamos a culpa de alguma coisa em Deus, sabe? Fica uma birrinha, assim, parece que a gente tá contra Deus. E eu descobri recentemente isso, assim, que eu tinha um lugar de birra no meu coração, por mais que eu não admitisse, assim. E esse livro é um livro de cura, é um livro você olhando pra o quanto as coisas já estão bem, já está tudo bem, e quanto recuperar esse relacionamento com Deus pode ser curador pra você mesmo, pode te salvar. Você se coloca no lugar dele, assim, e começa a refletir muito sobre a sua vida também, sobre o seu relacionamento com Deus. Então essa é uma grande dica pra você também. É um livro que com certeza você vai chorar, então esteja preparado, tá bom? Pega um lencinho e boa viagem. O penúltimo livro que eu vou dar de dica pra vocês, eu chamei esse livro por muito tempo de meu livro preferido. É O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. É um livro que estuda muito as relações entre as pessoas. Cada personagem tem uma história muito bem construída. O vilão não é só vilão, o mocinho não é só mocinho. É um livro que mostra muito todas as facetas de cada personagem, então você fica meio apaixonado, assim, meio fissurado na história. É um romancezão, assim, mas só vale muito a pena ler, assim, é um livro muito rico. E ela escreve de um jeito muito admirável também, a Jane Austen. Ela tem uma maestria com as palavras e ela criou personagens muito, muito envolventes, então vale a pena você ler. Nossa, eu usei muitos adjetivos, então acho que só pelo número de adjetivos que eu usei, acho que vale a pena você ler esse livro. E por último, mas nunca menos importante, o último livro que eu vou dar de dica pra vocês é o Eu Sei a Verdade e Meu Celular é 998313521. Esse livro foi um livro escrito pelo Cauim, que é o sócio fundador da Coexiste, um dos sócios fundadores da Coexiste,
que é Cauê Yanin. E esse livro ele é usado como base para todo o curso da Coexiste, que é o carro-chefe, né? Esse livro é um livro muito fora da caixinha. É uma aula, acho que é a maior aula que você pode ler assim num livro. Esse e o 100 também, que é um livro que a gente usa no curso. Mas esse é um livro muito salvador. Ele é muito completo. Acho que se a pessoa lê ele com seriedade, ela faz transformações muito bizarras na mente dela, assim. Inclusive, eu dei pra minha tia-avó de 96 anos esse livro, 94, sei lá. E ela falou, Camila, mas eu não sei se eu tô entendendo muito bem, porque às vezes eu tenho que voltar várias vezes o parágrafo pra entender. E realmente, esse é um livro muito fora da caixinha, é uma outra mentalidade, é um jeito muito mais verdadeiro, muito mais honesto, muito mais claro de ver as coisas, a vida e o mundo. É uma resposta, uma grande resposta, uma resposta pra uma pergunta que eu sempre me fiz. Então assim, quando é uma coisa muito diferente do seu jeito de pensar, provavelmente vai ser meio difícil pra você entender de primeira, sabe? Como não é nada que você espera, que você possa jogar pro seu passado pra intelectualizar, comparar e tentar entender, você vai ter que ler com uma mente muito aberta, mas se você ler com seriedade, com certeza isso vai mudar a sua vida. É uma porta, assim, pra um outro jeito de viver. Então assim, eu falei por último, mas não menos importante, porque acho que sem dúvidas, tem um livro que mudou a minha vida, foi esse livro, sabe? Então, é um presente, como eu falei do Garota do Sonho, e todos os livros, no fim, são um presente, né? Você tá entrando na mentalidade de alguém, num processo de inspiração de alguém e tentando entender isso. Então, abra sua mente, se permitam entrar em contato com esse livro e com todos os outros. Eu quero muito saber se depois que vocês lerem, né, ou se vocês já leram algum e gostaram. Também queria muito dicas de novos livros, livros que inspiraram vocês, que mudaram a vida de vocês, que foram gostosos de vocês lerem. Acho que é sempre bom a gente compartilhar essas dicas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Esse canal é muito uma tentativa também de inspirar vocês, de transformar a vida de vocês, e a gente pode compartilhar isso, viver isso juntos. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse compiladão dos livros que mais marcaram a minha vida e que vocês não podem deixar de ler. E até o próximo vídeo. Um beijo enorme pra vocês.